de consagração, iniciando esse culto. Se você puder ficar de pé, se não tiver nenhum impedimento para fazer isso, consagra a tua vida aí. Vamos cantar mais uma vez no início dessa canção muito especial, que é de fato uma entrega, uma rendição. Começar o culto assim é maravilhoso, entregando aí a nossa vida e tudo que nós somos. Vamos lá? Ao dele consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordo.
ao Senhor e sabemos quem Tu és, Pai. Temos andado contigo e saber quem Tu és não nos deixa nos calar diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade. Por isso Te louvamos, Pai, mesmo na chuva, no sol, em qualquer circunstância, o Teu nome tem que ser exaltado, tem que ser glorificado. Recebe a nossa vida, Pai, como diz essa canção, o nosso sacrifício diante do Teu altar, a nossa vida entregue, a nossa história. Estamos, Pai, tomados, entregues, Pai, à Tua mão, à Tua vontade, ao Teu poder, à Tua glória. Deus, que o Senhor nos conduza durante esse momento de culto aqui, que Teu nome seja exaltado em tudo que faremos, Pai. É o que pedimos, é pelo que clamamos, em nome de Jesus, Pai, Teu Filho. Amém. Amém. Amém, irmãos. O Salmo 24, ele fala um pouco disso e de outras coisas mais. Eu quero ler o Salmo 24 com você, uma leitura alternada, né? E também responsiva em determinado momento aí, o Salmo 24. Vamos ver como está proposto aqui, para o irmão que acompanhe. E leia com bastante força, com bastante disposição, porque é a palavra de Deus rica e o nosso Deus é digno também desse momento de conscientização, de reconhecimento da sua palavra. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele o afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos? Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eu pergunto, quem é esse Rei da Glória? Os irmãos respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Os irmãos perguntam: quem é esse Rei da Glória? Todos: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos continuar louvando o Senhor, irmãos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Convida
possam sanar, ó Deus. E somente Tu, ó Pai. Esse culto possa ser para Tu, ó Deus. Seja exaltado, ó Pai. Seja adorado, ó Deus. Tu és o Rei da Glória, Pai. Muito obrigado, Pai. Tu és
e louvar o nome do Senhor, meu alvo, que o nosso alvo sempre seja Cristo. Amém? Fazer de Cristo nosso alvo e não olhar para trás, né, e não desistir. Inclusive, a Bíblia lá em Hebreus 11, que não conhece bem esse texto, provavelmente fala cita lá, elenca vários homens da história, heróis da fé, né, homens que tiveram que manter o foco, o alvo, mesmo passando por grandes provas que eles passaram. Então, capítulo 11 de Hebreus cita esses homens. E quando começa o capítulo 12, que é o que nós vamos ler, é como se olhasse para nós e o escritor de Hebreus dizendo, e vocês, e nós, que estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, citando essa relação de homens e da fé que não deixaram o alvo, que não deixaram de olhar para Cristo. Então eu vou ler a primeira vez esses dois versos, capítulo 12, verso 1 e 2, e depois eu vou te convidar para ler comigo como está aqui, tá bom? Bem forte, como nós lemos a primeira parte. Diz assim, portanto, nós também. Então ele está falando o quê? Ele elencou todos esses heróis da fé e agora ele está falando, nós também. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos ler todos juntos? Podemos ler bem forte, uníssono? Vamos lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta,
E o hino 579, ele fala sobre isso, né? Olhando para Cristo. E queria te convidar a cantarmos juntos, no momento que você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos, suas ofertas, e também apresentar a sua vida ao Senhor. Aí sim, você já descansou um pouquinho? Você vai ficar de pé, por favor, se você puder, não tiver nenhum impedimento, para a voz sair melhor, você cantar com mais entonação ao Senhor nesse momento. Essa é a música preferida da Ana Luísa, né? 579, cujo forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vistos não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, em celestes bênçãos irei fluir. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois aviso soberano galardão. De Deus ministro e revisto do poder do meu Senhor, para servir com todo ardor. Vamos cantar com alegria, olhando para Cristo. E também, semana passada, os irmãos ouviram bem a campanha de missões nacionais, nós atingimos o alvo, ultrapassamos o alvo, né?
para a glória dele e vamos continuar trabalhando nesse propósito, contribuir para o reino. Vamos orar? E as crianças também, cadê as crianças? As crianças que estão aí. Quem é a tia que vai subir? Vem aqui também, a tia vai orar. A tia vai orar agradecendo a Deus e pedindo sua direção. Paizinho querido, louvado seja teu nome, meu Deus. Te peço, Pai, que a gente possa abrir nossos corações para receber o que tem para nós, ó Deus. De crianças também, ó Pai, que lá em cima a gente consiga falar o jeito que tem, meu Deus. Mas que a sua palavra possa estar no coração de cada um aqui. Amém. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 55. Isaías 55, eu vou ler para os irmãos do verso 6 ao verso 9. Diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Verso 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela é muito rica, poderosa, atual, ela é edificante, ela é útil para qualquer que seja o momento, a circunstância, e sabemos que ela tem sido utilizada também nesses momentos de reflexão aqui, e tem sido o instrumento, a ferramenta para a edificação das nossas vidas, Pai, como cristãos. Eu te peço que seja assim hoje também, que mais uma vez a Tua palavra possa nos alimentar, possa nos fortalecer, possa nos edificar, possa nos direcionar, Pai, a Tua palavra, não as minhas palavras, mas a Tua palavra, que é assim, que é capaz de fazer assim. Por isso te peço, dirija-nos, que o Espírito Santo nos dirija para esse momento aqui de reflexão também. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Olha, semana passada, os irmãos que estavam aqui, nós falamos sobre um tema e nós queremos voltar nesse tema, talvez, se Deus assim permitir, durante esse período, né, de final de ano. Porque é um tema que mexe muito comigo, que é muito importante, eu creio, para a vida do cristão. E eu intitulei, chamei esse tema de senso de propósito. Os irmãos estavam aqui, quem estava aqui semana passada? Levanta a mão, boa parte dos irmãos estavam, né? Falando sobre a vida de Elias, um momento específico da vida de Elias, em que entendemos que foi necessário que ele tivesse esse senso, que a gente tem chamado assim, né? Essa capacidade de entender, de interpretar, de perceber, né? Essa capacidade de analisar, de tomar ações apropriadas. Quando você diz que alguém tem bom senso, é alguém que para as suas atitudes, para as suas falas, ele sabe dosar, ele sabe filtrar, ele sabe
perceber os momentos, as circunstâncias. Tá? É disso que a gente está falando em relação ao propósito de Deus, senso de propósito. Porque servimos a um Deus assim, sabemos disso. Um Deus que trabalha, né, na humanidade ao longo de toda a história, estabelecendo desígnios, propósitos, planos, vontades, não é isso, irmãos? Ao longo de toda a história bíblica, você vai ler a Bíblia inteira, quantas vezes você quiser e puder, você vai perceber Deus, de fato, sendo esse grande, com perdão da palavra, esse grande gestor, esse grande coordenador, esse grande arquiteto, né, e governador do mundo inteiro, sustentador. Para isso, ele estabelece propósitos diferentes, planos diferentes, desígnios diferentes. Qual é o problema? O problema está se nós, enquanto servos desse Deus, não temos essa sensibilidade, esse senso, essa capacidade de perceber quando é Deus, quando não é Deus, a capacidade de perceber que Ele está mandando, que Ele está falando, que Ele está ordenando. Isso deve ser uma preocupação nossa, razão desse tema, né, que hoje nós trazemos mais uma vez. O texto que eu li, gente, eu não vou usar como base, né? Vou usar mais para contextualizar, porque eu quero trazer aos irmãos aqui, de maneira breve, diferente semana passada, mais 7 exemplos. É verdade, é breve mesmo. Diferente semana passada a gente falou assim, vamos ser extensos, e fomos mesmo. Depois eu fui ver, a gente falou muito. E os irmãos pacientemente, irmãos amáveis que são, e amam, me ouviram até o fim, nem levantaram para beber água. Então eu fiquei feliz, porque a gente falou muito, né, voltando de férias. Mas hoje não, hoje eu quero tentar ser breve, mas vou usar aqui 7 exemplos bíblicos de homens que tiveram a necessidade de perceber esse senso, de ter, se não fosse esse senso, né, que eu estou chamando aqui de senso de propósito, de entendimento, consciência do propósito de Deus, irmãos, seria uma tragédia a vida deles. Ou no mínimo não alcançariam nem 1/3, nem 1% do que Deus esperava que eles conquistassem. Então eu vou trazer esses exemplos. O texto, eu quero só contextualizar, porque esse texto, ele dá base, né? Embora a gente não vá ficar nele aqui, né? A mensagem vai ser um pouco diferente. Esse texto fala desse convite de Deus, de que o homem precisa buscar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Fala de uma urgência. Busca, porque há tempo para encontrar e há tempo que talvez você não encontre. Invoque-o, porque Ele está perto. É possível hoje, eu diria aqui, buscarmos ao Senhor, encontrá-lo, e aí eu diria nos seus propósitos, invocar ao Senhor, porque Ele pode nos ouvir, estar perto. Quem não faz isso, o profeta usado por Deus, ele chama de quê, irmãos? De maligno, de homem ímpio. O homem que vive... Obrigado, minha irmã. Deus abençoe a sua vida poderosamente e os seus 80 anos. Né? Quem diria? Se eu chegar aos 80 assim, Paulo, eu estou bem demais. Cabelo já não vai ter, eu tenho certeza. Disposição, não tenho dúvidas. Mas o profeta Isaías, ele fala assim, Jefferson, quem não faz isso, quem não busca, como se ele dissesse, quem não busca ao Senhor para encontrar, e quem não invoca porque ele está perto, quem ignora que ele está perto para ser invocado, ele é comparado a um homem ímpio e maligno. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. É gente que não busca ao Senhor e que não invoca ao Senhor, mesmo sabendo que pode encontrar e mesmo sabendo que Ele está perto. Mas aí ele incrementa, né? Estou falando só desses versos, 3 versos. Mas tem tempo de buscar perdão. Busque o Senhor, Ele é gracioso em perdoar. Você que vive ignorando que Deus tem propósitos, os caminhos e os pensamentos de Deus, que vive em função dos seus próprios caminhos e pensamentos, tem tempo ainda de você buscar perdão em Deus. É o que o texto fala. Busca perdão, se conserta, dá tempo, porque Deus é gracioso em perdoar. Porque se você não fizer isso, você vai continuar vivendo os seus caminhos e os seus pensamentos. Porque os seus caminhos e os seus pensamentos não são os caminhos e os pensamentos de Deus. Porque os caminhos e pensamentos de Deus são muito mais altos. Muito mais altos. E esse é o problema, irmãos, no bom sentido. Esse é o ponto central aqui que tratamos, e de novo hoje. Como está o teu senso de propósito? Porque ímpio aqui não está falando necessariamente de alguém que está distante de toda a realidade de Deus. Está falando de alguém que muitas vezes entende que Deus tem propósitos, que tem caminhos e pensamentos diferentes dos nossos,
Acho que está ignorando. Eu trouxe então, né, sem mais delongas, 375 exemplos. Amém, irmãos? Não, 7. Só 7. Eu vou tentar ser bem objetivo neles, tá? Não vou ficar muito em cima aqui não, mas você vai perceber rapidamente que são homens que, se não tivessem isso que eu estou chamando de senso de propósito, e você pode chamar de outra coisa se você quiser, né? Minha vontade foi chamar de senso, essa percepção. Irmãos, tragédia. O primeiro deles é Abraão. A Gênesis relata a história de Abraão, que mostra que foi um homem que se submeteu ao imprevisível. Não foi? Alguém que aceita deixar. Alguém que viu? Alguém que aceita deixar o seu bem-estar, conforto, porque talvez você não perceba, mas Abraão, ele tinha riquezas, ele tinha coisas a seu favor, ele tinha um lugar, mas Deus o desafia a ir para um lugar que ele nem sabe qual é, que não tem nem ideia de qual seja. Convida Abraão a pisar no chão que ele não está nem vendo. E aí o que Abraão faz, irmãos? O texto diz assim: Abraão partiu. Foi. É o exemplo de alguém que, se não fosse, irmãos, se não fosse essa sensibilidade para entender os propósitos de Deus, que gera fé, porque é isso. Fé que Deus pode fazer o imprevisível, Deus pode fazer o improvável, Deus pode realizar grandes coisas. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão, para que ele se submetesse. Porque se não fosse assim, gente, se não fosse senso de propósito e fé abundante para poder fazer o que Deus estava mandando, Abraão poderia tranquilamente ser chamado por nós de irresponsável. Imagina, gente, juntar a família toda, juntar a esposa, juntar o que tinha, tudo que ele tinha, e ainda levar Ló, né, na mala, e sair. E aí, duvido, aí é que eu estou interpretando, se Sarai ali ainda não tenha perguntado, mas para onde, homem? Para onde nós vamos? Qual é o destino? Qual é o lugar? Olha, eu não sei, eu só sei que Deus tem um propósito, e está claro, qual é o propósito? Ele vai fazer de mim pai de uma grande nação. Ele vai me dar uma nação. Ele vai fazer bem sucedido, próspero. Mas aonde? É algum lugar específico? Não tem. Então, eu imagino muito Abraão, irmãos, nesse conflito, que se não fosse alguém que buscava ao Senhor, que invocava ao Senhor, como diz o profeta Isaías, que sabia que os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são muito mais altos, ele não sairia do lugar. Concorda? Não sairia do lugar. Ele não se moveria. Eu até acho, para ir para o próximo, que muitos não se movem, porque esperam muitas vezes o previsível, o conveniente, que as coisas fiquem muito mais óbvias em alguns casos. Abraão juntou tudo que tinha e foi. Mas não vou ficar nele só não, tem outro, Moisés, invertendo um pouquinho aqui a ordem bíblica, né? A sequência, mas veja Moisés. O que você vê na vida de Moisés? Eu vejo milhões de coisas. Uma delas é que ele se submeteu a algo totalmente improvável, até impossível, que era um cidadão se levantando contra o maior império da sua época, acreditar que escravos conseguiriam ter uma postura apropriada para enfrentar um exército poderosíssimo, porque eram escravos, há centenas de anos eram escravos. Que tipo de força, que tipo de habilidade, que tipo de estratégia essa gente teria, irmãos? Nenhuma. Mas Moisés entende, né, por conta disso, sua coragem baseada num senso de propósito. Eu sei que é Deus, eu sei que é a voz de Deus, eu sei que Ele está falando comigo. Ele vai, irmãos. Se não fosse isso, gente, se não fosse esse senso de propósito, para mim, suicídio. No mínimo, loucura. Vou matar todo mundo. E o povo até chega a pensar isso. Quando eles chegam num determinado momento, saindo já do Egito, né? Não vou entrar nos detalhes, mas eles estão diante do mar e o exército atrás. O que o povo imagina? Você trouxe a gente aqui para morrer. Ou seja, suicídio, você é um louco. Mas Moisés sabia muito bem quais eram os propósitos de Deus. Moisés era alguém que de fato buscava o Senhor, porque sabia que podia achar. Era alguém que invocava o Senhor, porque sabia que o Senhor estava perto. É alguém que ignorou os seus próprios caminhos e pensamentos para viver os caminhos e os pensamentos de Deus, que são muito mais altos,
Se não fosse esse senso de propósito, ele jamais agiria da forma que ele agiu. Se não fosse essa certeza, essa convicção, irmãos, que gera coragem, que gera disposição para fazer algo, né? Por mais que improvável fosse, tirar um povo, gente, que já está há 400 anos vivendo na escravidão. Quem tinha perspectiva? As gerações foram morrendo e tem a gente que só nasceu sabendo que era ser escravo. Gente, vamos juntar aqui, agora a gente vai sair desse lugar. Deus me levantou para tirar vocês daqui, para ir para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão ser povo, Deus vai ser o seu Deus. Como assim, gente? Sensibilidade, coragem, senso de propósito. Posso seguir com mais um? Posso? José, esse é um dos que eu mais amo. Embora eu ame todos os exemplos. Mas José, para mim, José, não é porque meu nome é Leonardo José. Depois de um tempo que eu fui descobrir que era isso. Por isso, né? José é o meu nome. E José é diferente. A situação de José é diferente. Eu não posso nem dizer que inicialmente... Melhor, eu posso dizer que inicialmente havia um senso de propósito. Deus falava com ele. Através de sonhos. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Mas no caso de José é diferente, porque é coercitivo. Ele é meio que obrigado. Não a fazer a vontade dele, mas ele é meio que empurrado. No melhor sentido. Para ele sair de onde estava e chegar onde ele chegou, no Egito, para ser quem ele foi meio que sendo conduzido para o propósito de Deus. Ele só entende, ele só revela que estava claro para ele que era a vontade do Senhor lá no final. Só no final. Porque se ele fosse olhar, irmãos, para as frustrações, para as traições, para o sofrimento que ele passou, para as dores que ele passou, ele poderia se voltar contra Deus. Olha, eu digo aqui aos irmãos, há muitos que tomam essa postura. Diante das dores que sofrem, e José foi esse, né, que frustrou, foi iludido, foi traído pelos irmãos, foi vendido, se iludiu com a possibilidade de sair daquela situação e ficou lá, sofreu a ingratidão de muita gente. E as reações dele, irmãos, me provam. As reações que ele tem, porque o tempo todo ele foi fiel ao Senhor, ele se manteve íntegro, ele continuou fazendo a vontade de Deus, ele não reclamou, ele não olhou para trás. O tempo todo essas reações de José me mostram que ele tinha esse senso de propósito que estamos falando tanto aqui. Só alguém que percebe isso, irmãos, que não enxerga as suas dores como dores somente. Não temos falamos, né? Um pouco próximo, algumas semanas atrás, sobre isso, o quadro maior da angústia. Só alguém que não tem senso de propósito, infelizmente, olha para a angústia só como uma angústia. Olha para a dor só como dor. Estão me massacrando. Porque quem tem senso de propósito entende a soberania de Deus e diz assim, peraí, todas as coisas cooperam para o bem e o cumprimento daqueles seu propósito. Alguém que vive esse senso de propósito, entendeu que Deus está me chamando para algo. Claro, que não está sofrendo por conta dos seus pecados, mas que entende isso. Quando ele sofre alguma coisa, quando ele sofre traição, decepção, como José aqui sofreu, ele olha para aquilo e fala assim, poxa, Deus está me conduzindo para alguma coisa. Deus não está indiferente à minha dor, à minha aflição. Ele tem sensibilidade para entender, ele percebe que tudo o que acontece na sua vida, na sua história, está conduzindo ele para alguma coisa, mesmo que seja coisas que a gente não perceba. E José é um exemplo claro disso. Irmãos, eu amo José. Eu acho que se eu tiver um menino, se der tempo ainda, ou um neto, né? Eu posso sugerir para o neto. Posso sugerir, filha, bota José, em homenagem ao papai, bota lá José. Não, em homenagem a José, talvez. Mas José, ele é apaixonante, a história dele é apaixonante. Eu acho que pouquíssimos homens na história bíblica tomaram tanta pedrada e mantiveram poucos do jeito que José sofreu e manteve ali, ó, eu sei. A fala dele no final, no capítulo 45, é linda. Só alguém que tem senso de propósito consegue dizer o que ele disse. Não foram vocês que me enviaram para cá. Não foi porque vocês me venderam, não foi porque vocês me traíram, não foi porque vocês me odiavam, não foi por causa de nada disso. Foi Deus que me enviou adiante de vós. Percebe a sensibilidade, gente? Análise de propósito. Sofri, gente, sofri. Vocês me magoaram, mas eu perdoo vocês. Perdoo porque vocês acabaram dando lugar a alguma coisa, mas Deus sabia disso. E Deus me conduziu. José é um exemplo lindo, irmãos. E
embora no início empurrado, né? Não que ele não quisesse, mas as coisas vão acontecendo, ele vai lá meio que, sabe aquela coisa? Você entra no ônibus errado, já entrou no ônibus errado alguma vez? Você entra, te empurraram lá, você entrou errado, é pior ainda. Você te jogaram e ele foi. Não que ele não quisesse, mas ele, sem perceber, ele está vivendo o propósito de Deus, que foi o que aconteceu na vida de José. Posso ir para mais um, irmãos? Posso ou não, gente? Esse também é diferente. Ezequias, o rei Ezequias. Esse mexeu comigo no sentido de que, como esse homem tem tanta ousadia para clamar pelo que ele clamou, né? Ou pedir o que ele pediu, diante de um decreto de Deus, né? E eu também acredito que é senso de propósito. Moisés tinha isso também, de argumentar com Deus, com muita sabedoria e reverência, mas argumentava. Vou destruir o povo todo, Senhor. Sabe essa coisa de você, não é negociar, né? Abraão também teve isso. A cidade vai ser queimada, vai ser tudo destruído. Mas se tiver justos, se tiver tantos justos, como é que vai ser essa argumentação? Não é falta de respeito, não é irreverência, é fruto de alguém que tem sensibilidade do propósito de Deus. Inclusive eles argumentam assim, né, esses dois casos. O que o povo vai dizer, Senhor? Como se Deus esperasse essa troca. Ezequias, ele recebe a notícia de que o fim estava chegando, não é isso? Vai morrer. Quanto tempo, irmãos, ele teria? Você lembra da história? E aí ele se escora na bondade de Deus e diz assim, ele pede por mais tempo. E quando ele pede por mais tempo, surpreendentemente, Deus dá mais tempo. Não porque Deus mudou o plano continuou igual e aconteceu. Mas Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, é tão compassivo, é tão gracioso que ele permite isso àqueles que entendem os seus desígnios, né? Que entendem o seu propósito. E Deus ali administra essa situação diante de Ezequias e permite que isso aconteça, mas só alguém, irmãos, que busca ao Senhor e que invoca ao Senhor, sabendo que vai achá-lo, com fé que vai encontrá-lo, invocá-lo, e ele vai estar perto, experimenta isso. Ele experimentou a permissão de Deus. Lindo, né, gente? Deus permitiu. Por quê? Não vamos saber. Mas Deus permitiu por graça e misericórdia. E mais um, gente. Davi. Quem gosta de Davi? Davi também é bonito, né? Se eu pudesse ter outro filho, eu acho que seria Davi e José. Ou José Davi. Tá bom? Ficaria legal, irmão, José Davi? Ótimo, José Davi. Zé Davi. Davi tem uma coisa curiosa. Vou tentar ser mais rápido. Davi, no primeiro momento, ele é convidado a fazer algo que era da vontade de Deus. E ele é chamado para ser rei, né? Ele é ungido para ser rei. Embora a gente não percebe Davi desesperado querendo ser rei, entrando na fila, mandando currículo. Davi não sabia nem, talvez, o quanto isso lhe implicaria na vida. Ele está lá, cuidando das ovelhas, ele está distante, ele nem participa do concílio para saber quem era a pessoa, o filho mais apropriado para ser rei. Mas quando ele chega, ele é consagrado, ele é preparado para ser rei. Ele aceita, mesmo correndo o risco de morrer e tudo mais. Aí lá na frente, quando ele decide fazer algo que ele achava que era algo relevante demais para Deus, ele reina, ele tem um reino de sucesso, de vitórias, de conquista e tudo mais. Mas ele tem um desejo profundo. Davi tem um desejo profundo. E qual era o desejo dele, irmãos? Construir o templo. Eu tenho uma casa, eu tenho, mas Deus não tem, né? Não tem um lugar. Vou construir. E Davi começa talvez a se preparar para isso. E aí ouve de Deus o quê? Mas não era tão bom, irmãos, fazer um templo, não era um lugar para encontro, um lugar de movimento, não era uma ideia boa, ou não, gente? E Davi estava querendo ter era uma ideia boa, era uma ideia legal, né? Salva aí, resguardada aí algumas questões, mas era uma ideia muito boa. E ele ouve de Deus, não. Davi tem que lidar com o sim poderosíssimo de Deus para sua vontade, enfrentando todos os perigos e tudo mais relacionados àquilo, como ele tem que lidar com o não, de algo que ele queria muito fazer. Aí Davi bate o pé, não é isso que ele faz? Reclama com Deus, não é isso, irmãos? Não.
Mas ele continua planejando. Não vai ser eu não, mas Deus permitiu que seja meu filho. Vou preparar o material, vou preparar as coisas, vou preparar tudo e ele vai fazer. Davi, só mesmo tendo senso de propósito, e você percebe isso várias vezes na vida de Davi, irmãos. Quando seu filho toma o reino, e aí todo o exército quer se voltar contra ele, quer, né, retomar o reino. Davi não. Davi, um homem se levanta para blasfemar contra Davi e querem matar esse homem porque está falando contra o rei. Davi não. Não. Se é o que ele está falando de Deus, que seja. Se Deus permitiu que ele falasse isso, vamos. Davi tem a oportunidade de matar Saul, porque era o seu perseguidor, não é isso, irmão? E Davi, com a sensibilidade, com um senso de propósito espetacular, não é, minha vontade pode até ser essa, mas eu não vou tocar no ungido do Senhor, não é essa a vontade de Deus. Fica claro para nós que Davi é exatamente mais um exemplo desse que nós queremos tratar. Estou chegando ao fim. Posso mais um? Posso, irmãos? Não. Está comigo ainda? Paulo, apóstolo Paulo, ele também passa por um desafio tremendo. Porque, e teria outros exemplos de Paulo, né? Que viveram isso. Mas um exemplo que ele tem, um exemplo que eu trago, irmãos aos irmãos, é a forma como ele conduziu a anunciação do Evangelho. De uma forma inédita e abrangente. Porque enquanto o foco era todo para Israel, enquanto o foco era todo para um povo que, mesmo de outras nações, mas que estavam ali, nos arredores, nos termos de Israel, nas terras de Israel, Paulo é levantado por Deus para outra missão. Você vai ser levantado para viajar todo mundo da sua época e pregar o Evangelho a todo mundo. Ir mais adiante. E também é desafiador, irmãos, porque só alguém que entende, tem essa sensibilidade, não é levado pela maioria. Está todo mundo pregando aqui, está todo mundo falando para essa gente. Por que eu vou para outro lugar? Vou porque eu tenho sensibilidade. Vou porque eu tenho ouvido a voz de Deus. Vou porque Ele está mandando. Paulo é um exemplo claro disso também, de alguém que teve essa visão ministerial e acaba que o seu ministério foi surpreendente. E foi tremendo. E o último, irmãos, qual seria o maior de todos os exemplos de submissão à vontade de Deus? De submissão de Jesus. Queridos, só não vê quem não quer. E às vezes até quem vê, até quem enxerga não quer ver. Mas todos esses exemplos que eu citei, e o exemplo do próprio mestre, que é o nosso modelo, eles deixam claros que é assim. Deus trabalha assim, gente. Ainda que a gente não queira, que não concorde, que não aceite, que não entenda, ainda que doa, Deus trabalha assim. Se Ele fez isso na vida de tantos homens expoentes na história bíblica, irmãos, se Ele fez isso na história do Filho, que aceitou, não considerou que ser igual a Deus era algo ao qual ele devia se apegar, ele abriu mão disso para se tornar homem. E não qualquer homem, o servo, e não qualquer servo, o servo de todos, o servo que obedece, e não qualquer obediência, Beto, obediência até as últimas circunstâncias, obediência até inclusive a morte. Jesus vai até a morte para obedecer à vontade de Deus, é o que Ele faz. Ele é, sem dúvida, irmãos, o maior de todos os exemplos de senso de propósito. Ele viveu de maneira perfeita e completa a vontade de Deus. Se não fosse assim, como até foi para alguns primeiros ouvintes, né? O sacrifício dele seria sem sentido. A decisão dele seria incompreensível, como foi, né? Mas é porque Jesus se submeteu ao plano de salvação da humanidade. É o maior de todos os exemplos. O maior de todos os exemplos do que eu estou falando aqui, gente. Sofreu. Porque, sendo filho de Deus, talvez esperassem um destino, né? Uma lida menos, uma caminhada menos dolorosa. Mas ele sofreu muito. Ele padeceu dores. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi cortado, ele foi chicoteado, e ele não abriu a boca. Poderia
clamar ao Pai para que descesse fogo do céu e exterminasse todos os seus opositores. Mas ele simplesmente, como uma ovelha muda, como diz Isaías 53, ele foi levado pelos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, porque o propósito estava claro para ele. Claro. Quem entendeu, irmãos, os seus discípulos? Quem, na profundidade, entendeu o que ele fez, né, naquele momento? E aí, antes de eu falar de um último exemplo, eu queria dizer assim, o próximo exemplo pode ser você. Não pode? Fala para o seu irmão aí, o próximo exemplo pode ser você. Pode ou não? Pode. Talvez deva. Se é que já não é, tá, irmão? Estou ignorando que você tem os propósitos de Deus. Porque isso tudo que falamos aqui, já estamos terminando, quase, me faz pensar, eu estaria disposto, se eu fosse Abraão, eu estaria disposto a fazer como ele fez, eu teria a fé que ele teve. Se eu fosse Moisés, eu teria essa coragem toda, não é isso? Se eu fosse José, eu aceitaria todo esse sofrimento, entendendo que é o propósito de Deus. Se eu fosse Ezequias, eu teria essa ousadia, eu teria essa postura. Se eu fosse Paulo, se eu fosse Davi, eu me submeteria, eu me renderia à vontade de Deus. Se fosse eu, se fosse você, né? Pensa aí um pouquinho, essa mensagem seja para você refletir mesmo, porque é fundamental que a gente hoje alinhe